amores! Estão preparados para mais uma edição do nosso Papo Kids? Mas estamos sim preparadíssimos para esse encontro maravilhoso, um encontro cheio de porquês. E hoje, uma data muito especial, o Dia da Poesia, dia 21 de março. E a gente tem aqui hoje uma convidada maravilhosa, ela que é escritora, é daqui de Dias d'Ávila, é nossa conterrânea. E vou chamar ela aqui para vocês. Vocês estão preparados? Sim! Vocês têm muitas perguntas para ela? Muitas vezes? Certo. Vai ser uma tarde, um encontro enriquecedor. E eu chamo agora com vocês, Ruth Roberta. Boa tarde. Obrigado, Érica. Que prazer imenso. Nossa, Prazer. gente, que responsabilidade. A honra é toda nossa, né, gente? Ela que escreveu esse livro, que tô aqui com ele, de ponta cabeça, um livro de poesias, né, Ruth? Sim. Um livro que foi escrito, gente, em uma época muito difícil, que foi a época da pandemia, não é verdade, Ruth? Verdade. E a gente vai saber o porquê, né? Vai ter um monte de porquês aí, tá todo mundo com a carinha aí querendo te perguntar um monte de coisa. Vamos sentar um pouquinho? Vamos sim. E eu quero saber de vocês. O que é que vocês estudaram e trouxeram de interessante e, assim, né, para perguntar, de curiosidade que vocês têm para perguntar para Ruth Roberta, que ela tá aqui para contar a gente. Vou chamar a Gabi, que levantou a mão primeiro. Chega aqui, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, Ruth Roberta. Obrigada. Meu nome é Gabriela Paraviso, eu tenho 14 anos e a minha pergunta é: quando eu estava lendo seu livro, eu percebi na sua biografia que você disse que você é contadora. Aí eu pesquisei um pouquinho, calma, não sou stalker, só pesquisei um pouquinho da sua vida. Aí eu pesquisei e você era contadora de contabilidade. Aí veio aquela pergunta: como que você veio de contadora de contabilidade para uma atual escritora famosa de Dias d'Ávila? Uma pergunta boa. Palmas pra Gabriela, gente. Bem interessante sua pergunta. Recentemente nós tivemos a entrevista com uma contadora de histórias e hoje está no Papo Kids uma contadora, mas é uma contadora de contabilidade. Então, minha formação, eu sou bacharel em Ciências Contábeis e sou pós-graduada, né? Tenho especialização em Direito Tributário e trabalho realmente na cidade com contabilidade. Então, eu tenho um escritório na cidade há quase 20 anos e a minha profissão é a contabilidade. A questão da escrita, ela vem muito antes da escolha da profissão. Então, ela nasce comigo, acho que na infância. Então, os primeiros escritos, ele vem da infância. Então, eles se conversam e eu brinco hoje, inclusive, com os clientes que vão no escritório e perguntam como que tu escreve poesia. Eu digo, é para não enlouquecer. Então, é sempre esse papo gostoso, porque a escrita, ela vem nos momentos em que você está assoberbado de trabalho, em que você tem muita coisa para fazer, em que você está sem sono, ou que você percebeu algo no dia a dia, no cotidiano, e transforma isso numa escrita. Então, ela não se conversa tanto com a contabilidade, porque é poesia e, por incrível que pareça, nesses 20 anos de profissão, eu nunca escrevi uma poesia que fale de contabilidade na vida. É sempre do amor, da dor. Então, são coisas totalmente diferentes, sim. Muito bom. Alguém tem mais uma pergunta? Pode vir, Luiz. Boa tarde, seja Boa tarde. bem-vinda, Roberta. Obrigada. Meu nome é Luiz Miguel Brandão de Aquino, eu tenho autismo do grau 1 e tenho deficiência oculta. Minha pergunta é: você faz mais leitura em geral ou leitura com imagens? Geralmente, Luiz, eu faço muita leitura. Então, para o processo de escrita, você precisa ler muito. Então, a leitura, ela é importante porque através da leitura você consegue entender, o universo fica muito, eu diria que ele já é tão infinito e ele, você viaja mesmo e você consegue ter inspirações diferentes, você consegue ter um outro olhar do que você escreve. Então, eu gosto muito da leitura. Então, eu ainda sou aquela pessoa que gosta do livro.
Eu não consigo ler no celular, não consigo ler em computadores, eu não tenho o hábito de ler no... vocês hoje usam uns aparelhinhos que não me convencem muito. Então, a leitura mesmo, o livro do papel, gosto do cheiro, gosto do contato, gosto de usar ainda o marca-texto. Então, as minhas filhas brincam muito que eu sou antiga. Elas dizem que eu sou antiga porque eu ainda passo marca-texto e eu marco todos os meus livros. Eu leio bastante. Alguém? A Alice. Alice levantou primeiro. Chega aqui, Alice. Eles são nossos alunos, viu, de teatro, aqui do Céu das Artes, com a realização da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, juntamente com a Secretaria CEMEL. E eles são incríveis, viu, Ruth? E agora, Alice. Pergunta pra gente, Alice. Meu nome é Alice Santiago, tenho 10 anos e minha pergunta é: de onde é que veio essa ideia de escrever poemas? Vamos nós, Alice, não é isso? Pergunta interessante, Alice. Não foi bem uma ideia de escrever poema. Então, eu sempre coloquei muito no papel o que eu penso. E eu consigo estudar escrevendo, eu consigo fixar escrevendo. Então, sempre foi através da escrita. Então, se eu escuto e escrevo, eu absorvo muito mais rápido. Então, desde muito menina, eu gostava muito de rabiscar. E rabiscava em qualquer coisa, em qualquer pedaço de papel, não é do tempo de vocês. A gente comprava as coisas nas mercearias e elas vinham embrulhadas num papelzinho, ou rosa ou verde, que eles chamavam de papel de embrulho. Então isso tinha sempre sobrando em casa e eu sempre rabiscava. Então eu tinha uma caixinha cheia de coisas, mas não mostrava a ninguém. Então ninguém podia ler, eram coisas minhas, eram só minhas. E eu me percebi que isso eram poesias muito tarde. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos quando eu consegui perceber que isso realmente era poesia. Eu escrevia, guardava na caixinha ou depois transferi para um caderno de arame. Muito bom, obrigada, Alice. Matheus, venha. O que é que te inspirou a escrever esse livro? Matheus, a pergunta é boa. Obrigado por perguntar. Esse livro, na verdade, ele é uma obra muito... Eu sempre digo que na vida da gente não acontecem acasos, mas tem coisas que vão te direcionando, vão lhe impulsionando. Eu fui para a feira de Cachoeira. A Flica, você já deve ter escutado falar, que é uma das maiores feiras literárias que nós temos na região. E eu tinha paixão por ver Braulio Bessa. E eu queria muito ver Braulio. E cheguei atrasada, não consegui ver. Acabei conhecendo o pessoal de poesia, comprei livros e falei, por acaso, na feira, que eu escrevia poesia. E alguém me levou a sério. E mostrei esses escritos e fui parar em São Paulo. Não tinha livro, não tinha nada pronto, não tinha ideia de livro. E as coisas foram acontecendo. Em 3 meses eu fui parar em São Paulo para ver uma feira de livro lá em São Paulo. E a editora entrou numa, vocês chamam de viagem, né? De começar a provocar a ideia da escrita do livro. E mulher escreve um livro e vamos lançar um livro. E eu comecei a dizer, o livro não está pronto. E 2 horas de viagem daqui a São Paulo, a ideia do livro foi se materializando. E eu chego na feira, que é a Flip SP. Eu chego na feira já com uma foto no status da editora dizendo que eu estava indo para São Paulo lançar um livro e eu não tinha livro. Então, não foi uma ideia de lançar um livro, foi juntar todas essas poesias e o livro foi nascendo no caminho daqui para lá, na chegada para a feira, e eu saí daqui sem a ideia do livro e eu chego lá com um livro já quase pronto. A gente fez a capa do livro na feira. E a capa foi criada na feira. O processo foi todo lá dentro, assim. Então... Incrível. E é legal essa conversa, né, gente? A gente conversar aqui pertinho, porque além de íntimo, né, essa roda, a gente consegue olhar nos olhos de todo mundo, consegue se entender, ouvir a história das pessoas é inspirador, né? Quando você vê alguém que escreve, quando você ouve a história dela, você consegue se inspirar e também realizar seus sonhos. Eu acho que tem mais pergunta, viu? Alguém vem... Helena. Pergunta aí. Então, boa tarde, Ruth. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Helena, eu tenho 13 anos e a minha pergunta não é bem uma pergunta, sabe? Eu queria saber qual seria o seu conselho para os jovens, adolescentes que sonham em ser escritores ou poetas.
Boa. Que ótimo. Linda pergunta, porque é uma curiosidade que muita gente tem. E hoje, com esse advento da internet, vocês têm muitos caminhos que podem fazer com que vocês consigam publicar alguma coisa. Um dos caminhos mais fáceis que a gente tem para fazer publicações, para escrever, são as chamadas antologias. Vocês conhecem? Alguém conhece? Alguém conhece a antologia? Antologia é uma reunião de pessoas que escrevem de determinado segmento. Então pode ser poesia, pode ser conto, podem ser mini contos, crônicas. Essas pessoas realmente se reúnem e lançam um único livro. Então na antologia eu posso ter 50, 100 pessoas que escrevem. Tem muita gente no Brasil que faz isso. Eu comecei a escrever assim. Então eu comecei a publicar por antologias e fazia muito fora. Então, São Paulo, Rio de Janeiro são as cidades onde tem muito isso. Mas aqui na Bahia a gente já tem muita gente trabalhando. Então, é um dos caminhos muito bons de você ter coisas que você escreveu, textos que você escreveu, publicado e ao alcance de todos com um custo muito mais baixo. Porque escrever livro no Brasil ainda é um processo muito caro. Então, se você escreve via antologia, você consegue. Tem os concursos, né? O Brasil tem muitos concursos, você pode fazer concurso de poesia, de conto, de crônica. Então, tem muitos caminhos aí. Obrigada, Helena, pela sua pergunta. E eu acredito que essa informação, gente, é muito importante. Obrigada de verdade, porque eu acho que muita gente tem vontade de escrever, até escreve, mas não sabe por onde começar. E é um pontapé, né? Falar assim, aproveitar que é um pontapé muito bom. Sim, é um caminho que é muito difícil. Então, você não pega um texto e publica, assim, você passa pela questão da correção ortográfica e a dificuldade que a gente tem. Não é assim, você coloca um texto lá e ele explode ou viraliza e alguém gosta. E a dificuldade que os jovens têm de mostrar o que escreve. Eu tinha uma dificuldade enorme. Para mim, tudo que eu escrevi era muito bobo. Então, eu morri de vergonha que alguém lesse algo que eu escrevi na vida. Às vezes quer iniciar um projeto e tem essa insegurança, né? De, o que é que vão achar, o que é que vão pensar, não é verdade? Boa tarde, meu nome é Maria Clara. Eu tenho uma pergunta que, se você pudesse descrever seu livro em uma frase, qual seria ela? Maria, você me pegou. Uma frase para colocar 100 poemas. Deus do céu. Eu diria uma palavra: realização. Obrigada. Eles vieram daquele jeito, estudados. Boa tarde, Ruth. Eu queria te fazer uma pergunta, e a minha pergunta se sua vida fosse como um livro de ponta cabeça, qual seria um dos capítulos mais malucos e qual ensinamento ele levaria para quem estivesse lendo? Se a minha vida fosse o tema de ponta cabeça, o momento mais maluco é aquele que ela fala: eu tiraria a roupa e ando nua. Então, seria o momento mais louco da vida, seria aquela parte do texto. E o ensinamento que eu deixo é de que a gente não pode se apegar sempre, porque se vocês prestarem bastante atenção na questão do texto, ele fala de uma pessoa que levou tudo certo, tudo ao pé da letra, e ela sofre um revés, uma decepção, e ela decide do nada, ela muda. Então ela quer mudar ali do nada. Então nada na vida da gente pode ser feito assim a ferro e fogo. Então nem tanto, nem tão pouco. Esse seria o ensinamento do meu texto. Obrigada, Ana Júlia. Alguém mais? Algo me dizia que a Ana Júlia vinha nessa linha, porque ela estava muito angustiada para fazer perguntas. Ela tava... Ana Júlia vai aprontar comigo. E ela aprontou. E ela aprontou. Eles, né? Você tem uma pergunta bem, Elizabeth, Maria Elizabeth. Boa tarde, Ruth. Meu nome é Maria Elizabeth, tenho 12 anos e a minha pergunta é: como é que você conseguiu trabalhar com contabilidade e como contadora de história sem se atrapalhar? Boa. É ótima a pergunta, porque como eu falei antes, são universos que eles não têm essa relação tão próxima. Porque você trabalha com números, você trabalha com conta, você fecha balanço, você tem responsabilidade de fazer a assembleia e tem a poesia. E às vezes eu brinco, gente, qualquer hora dessa eu vou estar contando poesia num palco de contabilidade, ou eu vou estar fazendo conta quando eu chegar para recitar. Mas, por incrível que pareça, a poesia ela nasce nesses momentos de caos também. Então, num dia que eu estou bastante estressada, 5 minutos que você para, você escreve um texto.
Então acaba que você relaxa mesmo, você tem terapia. Eu brinco que escrever hoje para mim é terapia. Então eu escrevo quando eu tô sem sono, eu escrevo quando eu tô chateada, eu escrevo quando eu tô alegre, então acabo fazendo terapia. Pode não parecer tanto, mas esse momento para mim é muito emocionante e importante. Meu avô, ele já faleceu, ele escreveu 3 livros. 2 dele, um foi contando a história da família, o outro foi contando uma biografia, né? Falava da vida dele. E o outro foi O Homem Mais Feliz do Mundo, onde ele contava histórias da roça, né? E eu sempre tive muita vontade também de escrever. E falar que nem você, a gente fica com aquela insegurança, né? Será o que vão achar? Será o que vão pensar? Será que vão achar que eu tô escrevendo besteira? Mas ainda é um sonho. Eu acredito que para muitos também, para muita gente também que vai assistir agora em casa, né? Tem vontade de escrever, por esse momento também de terapia. E eu trouxe uma aluna que eu dei para ela o seu livro, enviei para casa. E eu falei, escolhe uma poesia que você mais goste. E eu vou chamar ela aqui, Beatriz, palmas pra Bia. E ela vai recitar uma poesia sua do seu livro. E eu tô aqui também de surpresa, viu? Você pega de surpresa porque eu não sei qual foi a poesia que ela escreveu ou que ela escolheu. E fala pra gente, recita pra gente. Toque. Atualidade. Da janela da minha solidão, tenho visto tanta tristeza e amargura, tantos gestos sem ternura, tanta vida sem paixão e o tempo passando apressado, feito menino travesso, sem rumo e sem endereço, teimoso, confuso e levado. Vejo os rostos sem sorrisos, vidas em confusão, famílias se desfazendo, o encanto desfalecendo, o ferido e o coração. Dizem que é falta de tempo, outros culpam o poder, mas quem que deixou de fazer o bem em algum momento? A mão que acalentava, hoje é a que mais machuca. Em tudo coloca a culpa, pros males que atormentam, e cada um vai vivendo, sem causa na contramão, sem culpa e sem compaixão. Enquanto o amor vai morrendo, a triste será o momento, em vão, em que sentiremos saudade da vida sem vaidade, dos dias com emoção. Nossa! Peraí, fica aí que eu quero que você me conte por que você escolheu essa poesia, se teve algum motivo especial, se ela te chamou a atenção em algum momento. Foi surpresa também pra mim, eu tinha escolhido outra e eu falei, não, faz o seguinte, eu vou deixar livre, você escolhe a poesia que você quiser. Me conta aí, por que dessa poesia, o que foi que te chamou a atenção? Eu achei interessante porque a poesia fala um pouco sobre a vida de maneira, melancólica, não sei dizer. E aí eu achei interessante. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, uma salva de palmas. Não sei se você quer dizer alguma coisa sobre a poesia que ela escolheu. Essa poesia, ela tinha um significado forte porque o livro ele foi lançado logo depois do processo da pandemia. E a gente tinha uma solidão muito grande, porque as pessoas que viviam ocupadas em tanta coisa foram obrigadas a ir para casa. Elas se recolheram. E nesse momento de se recolher, é que se percebe o quanto a gente era sozinho. Mesmo tendo uma família grande, não tínhamos esse costume de conviver em casa, de conviver uns com os outros. E em algumas situações isso ficou insuportável, porque as pessoas viviam há tantos anos apartadas, morando na mesma casa. E tivemos muitos casos mesmo de violência, de gente que não suportou a volta dos filhos da escola para casa. Então, realmente a poesia ela fala disso. Ela fala dessa falta de compaixão, dessa falta de amor e de afeto que a gente achava que tinha e que na verdade não tinha. Então, a gente descobriu isso de uma forma bem dolorosa que foi vivendo os dias terríveis da pandemia, onde tanta gente se perdeu né? Mas algumas pessoas também acabaram se encontrando. Gente, isso aqui poderia durar o dia todo que eu tô aqui. Cada palavra que você fala, eu tenho certeza que vocês também me completem. É de se admirar, sabe? Eu tô com um brilho nos olhos, eu tenho certeza. E eles também, eu tô vendo. E agora a gente tem uma dinâmica, uma parte agora pra gente quebrar um pouquinho uma parte. Gabriela quer falar? Desculpa atrapalhar a dinâmica, é que eu acabei fazendo, pode ter sido sem querer, mas eu acabei fazendo uma poesia para... Nossa! É uma poesia bem curta, na verdade, e o nome dela é Ruth Roberta. Nossa!
Nossa, gente. Mais que mulher. Passada, pera. Professora, pelo amor de Deus. Máximo. Ai, adorei. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que boa parte dela foi graças a Lucas, porque ver ele escrevendo roteiros, ver ele escrevendo poesias, me deixava emocionada e também queria fazer aquilo, porque além de ser primo, né, mas não totalmente, eu acho uma admiração incrível nele, porque ele é um ótimo ator. E agora eu vejo essa admiração também em Ruth, porque ela é uma poeta incrível. E a poesia é mais ou menos assim. Ruth Roberta, mas que mulher mais bela, uma grande poeta cheia de ideias, quando uma passou a voar, que acabou virando o mundo de pernas pro ar. Tudo ficou trocado, virou de ponta cabeça. Esse mundo, com muita certeza, de que seu livro poderia trazer uma imensa beleza. Muitas ideias ela queria colocar, mas em um único livro? Acho que não vai dar. Mas com muita alegria decidiu escrever, o que nós de hoje agradecemos com muito prazer. Obrigada, Ruth Roberta. Nossa. Meu Deus! Que linda! Gente, Meu Deus. eu preciso dar um abraço. Ai, meu Deus, eu tô toda besta aqui. Lindo demais. Gente, momentos assim faz com que a gente perceba o quanto é importante você ouvir, ler, porque isso é inspiração pura. Então, quanto mais você lê, quanto mais você escuta, quanto mais... ela fala que olhando o primo escrever, isso dá essa ideia de escrever também. E que bom, que lindo. Obrigado mesmo, assim, sem palavras para agradecer. E dizer para vocês que é isso. Esse processo de escrita, ele acontece às vezes assim, não tem muita explicação, não procura explicação, isso às vezes ele é natural, ele nasce mesmo de um momento de observação e da vontade de colocar. E muitas vezes a gente deixa isso escondido no papel e no meu caderninho de arame, que podia estar lá até hoje, porque não tem o incentivo e não tem essa coisa do outro ler. Então, a gente tem muito, muito ainda essa coisa de dizer assim, vão gostar, não vão gostar. Então, a crítica que fazemos, ela já é maior do que o que a gente recebe. E escrever é isso. Ela escreve com sentimento, eu recebo com outro, quem escuta é de uma outra forma. E às vezes a mesma história, ela contada para 10 pessoas, ela tem 10 interpretações diferentes. Então, o texto que para mim é de amor, para você pode ser de dor, para você pode ser engraçado, para você pode não ter significado nenhum, mas para cada pessoa, a escrita e a leitura, ela é individual, ela é particular. E eu digo sempre que quando a gente não escreve pra gente, escreve pro mundo. Então, você escreveu e depois que sai, que tá ali, não tem mais essa coisa a minha escrita, o meu livro. Ele é de todo mundo. Como continuar? Ai, meu Deus. Eu falo que eles me surpreendem sempre. Todas as vezes que eu venho dar aula, eu falo, eu não venho trabalhar, eu venho para uma terapia, porque eles me ensinam. Eles não sabem, eu acho que eles não sabem, mas eles me ensinam mais do que eu ensino a eles. E quando eles vêm para o palco, eu quero muito que você assista a nossa apresentação no final do ano. A gente ainda está para decidir se será um espetáculo, um filme. Ano passado a gente teve um espetáculo muito bonito, que foi Entre Telas e Estrelas. Falava menos tela e mais contato físico, mais gente, né? Que hoje a gente está muito nesse mundo. A gente decidiu junto qual filme seria a nossa inspiração, e a partir daí a gente roteirizou que seria isso, né? Os adultos ficariam mais no celular do que as crianças. Vem a Alice. E a porta que a gente fez na apresentação, até hoje ali no camarim. E essa porta, conta da porta. Foi babado. Essa porta teve muitos problemas, muitas confusões. Muitas confusões com a porta. Chegou no outro dia, quase cai.
Não, Aline, falar em confusão, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. A gente fez o lançamento do livro aqui. E um grande amigo resolveu fazer algumas surpresas e o lançamento acabou virando quase um arquivo confidencial, não virou um lançamento. Então, tudo que tinha pra ir dando errado, foi dando errado ao longo do dia e eu fui me apavorando. O pessoal do teatro aqui da cidade resolveu fazer uma homenagem pra mim e eles tiveram a ideia brilhante de pegar o texto e fazer interpretações e encenações. Tinha aquela coisa de fazer perto da Lessa e a cidade tinha a coisa de falar, né? E será que é seguro? E pronto. Viemos pra cá e eu não sabia da encenação e tem um texto chamado Matei o Amor. Plateia lotada, a gente não tinha mais ninguém pra sentar. E Marcos, que é Marcos Luca, entra aos berros. Matei, matei, prendam-me. Senhor Jesus, tem de misericórdia. Foi uma coisa tão louca porque metade da plateia olhava para a porta e não sabia se corria. Metade da plateia olhava para ele e eu tava aqui no palco apavorada. Eu dizia, gente, ele matou quem? A gente chama a polícia, a gente prende esse menino. E eu olhava e dizia, como que eu levanto daqui agora? E ele continuava gritando, matei. E até eu entender que o texto era meu e era uma interpretação, eu agradeci tanto a Deus que ninguém correu naquela direção, porque a ideia era justamente essa. E ele encenou, mas foi uma bem dramática. Eu não sei se você lembra disso, mas depois foi hilário, mas na hora realmente eu quase infartei com a interpretação. Chamou a polícia, não foi? Não, eu tava pra isso, mas metade da plateia queria correr do palco, porque ninguém entendeu que era uma interpretação. Foi o primeiro texto. Depois os meninos foram entrando e foram fazendo interpretação, mas a primeira ela foi chocante, porque ele partiu correndo da porta e ele partiu correndo gritando, matei, prendam-me. E eu não entendi que o texto era meu, então só pra você ter ideia de como cada pessoa lê e como cada pessoa interpreta. Eu jamais interpretaria daquela forma. Ai, gente. E aproveitando esse momento de descontração, vamos lá para nossa dinâmica. Vamos deixar você primeiro? Porque ele escreveu é assim, deixa eu explicar a dinâmica. Você quer falar com a gente no microfone? Não? Tá bom. Então, a gente preparou uma dinâmica que vai ser meio um susto, assim, para você. Mas é assim, eles vão falar um pedacinho do versinho e você vai completar, combinado? Vamos lá. Quer, Anthony, primeiro? Venha. Quer? Anthony quer fazer uma pergunta. Não Quer fazer uma pergunta? Ele então quer. venha, levante. Boa tarde, meu nome é Anthony, eu tenho 13 anos. E desculpa não fazer a pergunta, Anthony, antes que eu estava com muita vergonha. Eu queria perguntar qual é o seu poema favorito do seu livro. Poema que eu fiz para uma amiga. E essa coisa de que a gente tá perto o tempo inteiro e às vezes negligencia. E a gente tá perto uma da outra, porque eu morando aqui, ela em Camaçari, a gente passava meses sem se ver e apareceu a oportunidade dela ir trabalhar fora. E aí eu escrevo o poema para ela como uma despedida absurda que parece que a gente morava a quilômetros de distância e a gente estava pertinho, que é Recomeço. E eu fiz para ela e tá no livro e é um dos poemas que eu gosto bastante. Ah, boa! E agora, me contem, alguém preparou um pedaço de um versinho? Alguém? Vem a Luiz. Luiz levantou primeiro. Ele vai falar um pedaço do versinho e você completa. Aí você para e ela completa, tá bom? Vamos lá. Mata o matinho. Mata o matinho. Eu duvido essa. Eu duvido essa. Eu acho que vocês fizeram a maior pegadinha que vocês podiam fazer comigo, porque nesse momento eu confesso, eu não conheço uma letra minha de cor. Se vocês me pediram para recitar um poema, nada, eu não consigo. Então vamos lá. Não. Mata o matinho. Desconheço. Desconhece, ela não. Eu escrevi isso. Não, é para você completar um pedaço de um versinho. Ele fala com algum versinho e você completa, só completa, com qualquer coisa. Pode ser. Vem cá. Pode ser assim, uma rima maluca, uma coisa aleatória, uma coisa contrária, uma coisa nada a ver, algo que combine. Então vamos. Então vamos lá, de novo. Eu tava preocupada, porque eu disse, se for do livro, eu tô perdida. Se for do livro, não vai de nada. novo, vai. Mata o matinho. Se for pra rimar, plantado no meu parquinho. Arrasou! Boa. Obrigada, Luiz. Matheus. Vira aqui assim, de frente. Aí.
Meu mundo é de ponta cabeça. Tu és ponta cabeça. Então vamos ver como que eu completaria isso. Embora eu desmereça e tudo me aconteça, continua assim, de ponta cabeça. Arrasou! Alguém vem, Alana. Água salgada. Vocês capricharam. Água salgada. Nem sempre os poemas têm rima. Às vezes eles são livres. Então, em alguns momentos você pega a palavra e você segue discorrendo um texto. Então, não rimaria água salgada. Então, talvez eu falasse mais da questão do mar, da observação, de pássaros, algo nesse sentido. Ou de apenas água salgada que molha meus pés, uma tarde ensolarada, alguma coisa assim, e a gente seguiria com isso. Bom. Ainda deu dica, viu? Ainda deu dica. Quer falar? Eu danço com as flores que brincam no vento. Nossa, Daisy, profundo, Daisy. Eu danço com as flores. Helena, profundo. Daisy de lá, Helena, desculpa. Helena, eu brinco com as flores que dançam no vento. Eu danço com as flores que brincam no vento. No vento. Como que a gente colocaria isso num texto? A gente poderia começar com isso ou finalizar com isso. Então, eu iria mais para a questão da... Diria que na escrita eu poderia colocar aqui, daqui do meu canto, fazendo poesia, né? Brincando com as flores que dançam ao vento, enquanto eu me acalento e lindo! Eu quero que você fale aquele pedaço do versinho que você leu para mim no início. Ele escreveu um pedacinho assim de um versinho. Eu não sei se é para completar, mas eu acho que não. Fala para mim. Se você quiser pegar, quer pegar? Você escreveu? Aprender é a única coisa que a mente nunca se arrepende e nunca tem medo. Fala mais alto um pouquinho, fala de novo. Aprender é a única coisa que a mente não se arrepende. E para completar, eu sempre digo que é a única coisa que é nossa, de verdade. Todo o resto, tudo que você faz no mundo, você faz para alguém, por alguém. Então, do nosso nascimento até a hora que a gente se despede aqui da Terra, você está sempre fazendo alguma coisa por alguém. Então, você faz pelo filho, e por mãe, por pai, por marido, e é sempre assim, pelo trabalho, mas estudar e aprender é seu. Então, é a única coisa que ninguém lhe tira. Então, se aprendeu, fica com você pro resto da vida. E isso cresce de uma forma, e ela é tão particular que eu digo, tudo que eu leio é meu, tudo que eu faço na escrita e no aprendizagem, ele é meu. Eu compartilho se eu quiser, mas ele é meu, ele me pertence. Então, aprender realmente é uma parte de pertencimento que, nossa, não tem preço. Eu fiquei sem palavras. E eu tô aqui com seu livro, lendo aqui um pedaço da sua biografia, né? Ruth Roberta é contadora, formada pela UNEB, especialista em Direito Tributário pela UFBA, possui MBA em Gestão de Cooperativas. Não, possui... Cadê? Me perdi. Em docência e ensino superior, entre outras titulações. Atua como empresária, consultora e administradora, sendo membro da Comissão de Contabilidade de Cooperativas da Bahia. É sócia e idealizadora de Gestão Empresarial, empresa de contabilidade especializada em atendimento a sociedades cooperativas na cidade de Dias d'Ávila. A autora publicou por diversas vezes em coletâneas da Câmara Brasileira de Jovens Escritores, recebendo inclusive certificado pela qualidade literária de suas obras. E um monte de coisa aqui, viu? Que enriquecedor. A gente, assim, é uma honra incrível. A gente tá muito agradecida. Eu tenho certeza que eles também, né, gente? E uma salva de palmas para nossa convidada. Pode, ó, tem mais coisa. Vem aqui, Naila quer falar pra gente. O verso.
A flor. Eita. Ela quer um pedaço do versinho ainda, viu? A flor brotou no meu coração. E a gente poderia falar de amor e de solidão para rimar. Se você for pensar em rima, então a flor brotou no meu coração num momento de profunda solidão. Aí você pode colocar emoção na palavra. Então, a questão da escrita e da rima, o legal de você estudar bastante é que você foge muito da rima pobre, que é aquela rima que você lê a primeira palavra e a pessoa já sabe o que é que vem em seguida. Então dá para você brincar bastante com emoção, coração, emoção, razão, solidão. Então ficaria muito rico isso. Obrigada, Naila. Obrigada, Ruth. E estamos chegando ao final. Foi muito especial te ter aqui. Com certeza um encontro de muitos, né? A gente vai ter o próximo encontro, que ela já deu spoiler, que é da publicação do seu segundo livro, não, terceiro? Segundo Segundo livro, autoral, sim. Autoral, segundo. E a gente quer muito vir te ver, eu quero muito vir te ver, te parabenizar, né? Porque além da coragem, né, da força de vontade, né, você faz tanta coisa ao mesmo tempo. Você é mãe também, me conta? Mãe, tenho 3 filhos. Ai, meu Deus. Que agora, recentemente, um deles brincou de me dar 2 netos, então avó também, e estou me descobrindo nesse universo de que eu não tenho um cara, não tenho nem porte de avó, estou ensinando aquela criança a me chamar de Dinda para ver se eu me acostumo mais rápido. Eita! Então, mãe, contadora, esposa, eu administro empresa, e eu tenho um escritório, e agora recentemente fui eleita membro, né, imortal na Academia de Literatura da Bahia. Então, gente. As coisas que vão acontecendo por conta do livro, e eu falo assim, gente, esse povo acredita mesmo que eu escrevo, e vão acontecendo assim. Então, hoje eu faço parte do Conselho de Cultura da cidade, então, representando a literatura. Então, tem muita coisa legal que a questão da escrita, ela foi trazendo mesmo, e se vocês observarem a biografia do livro, ele não é da escritora, ele é da contadora. Tanto que no segundo livro a gente corrige isso. Então a biografia, ela já vem para a escritora, porque a biografia a gente pegou um currículo lá. Disse, gente, não tem cabimento isso aqui. A gente está falando de quem escreve poesia, não é de quem faz contabilidade. Então, mas é legal, né? Porque foi a partir daí que deu essa ideia, né, de pesquisa para eles, e vocês estão de parabéns. Também quero agradecer a vocês, palmas para vocês, né? Vocês estão de parabéns, vocês pesquisaram, fizeram perguntas que não foram perguntas bobas, né? Foram perguntas que a gente queria saber mesmo, como foi que chegou nesse processo, quem é Ruth. E estou muito feliz, muito realizada. Quero agradecer mais uma vez ao Céu das Artes, que é essa galera linda que fica por trás das câmeras, né? A nossa coordenadora, Rebeca Latinoff, a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, a Secretaria Semel. É um prazer imenso. Trabalhar aqui é uma felicidade muito grande para mim. Eu estou muito feliz, muito realizada. Esse projeto, tomara que seja um projeto que fique, que finque. E a gente trouxe um presente para você guardar com muito carinho. Ó, gente, um presente, que lindo! Da nossa segunda edição, né? Mundial da Poesia? Dia Mundial da Poesia, dia 21 de março. E a gente está aqui com um presente. Espero que você goste, que guarde com muito carinho. A gente está muito feliz de ter te tido aqui. Muito grato também, gratidão, né? Vamos, gente, todo mundo levanta, bate palmas para Roberta, para Ruth e Roberto. Dá um abraço aqui, muito obrigada. Tchau. E até o próximo programa. Dá tchau aqui, gente, para a câmera. Tchau, até o próximo!